Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de, ao se inscrever, de ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus em seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vou repetir. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nesse contexto aqui, a história segue dizendo e relatando sobre a vida de uma viúva que temia Deus e um juiz numa certa cidade que não temia Deus e nem respeitava homem algum. E a palavra de Deus segue dizendo que essa mulher, essa viúva que tinha uma causa, que era uma causa favorável para ela foi a primeira vez ter com esse juiz, como era aquele juiz que não fazia jus ao juramento que ele fez para poder estar naquela posição que ele se encontrava, nesta feita aqui. Então, de pronto, ele não quis atender a petição daquela viúva que tinha uma causa que era ganha. Era uma causa que era um direito dela, que era favorável a ela, obviamente. Ela foi correr atrás dos direitos dela e o juiz não quis julgar aquela causa. Pois bem, a palavra aqui nos faz entender que aquela mulher, aquela viúva, ela não desistiu. Ela não abriu mão daquela causa. E ela começou a perseverar. Ela foi uma vez no juiz, ele falou não, ela voltou de novo. E assim se deu por alguns dias. E dentro desse contexto, por assim suceder, a palavra de Deus diz aqui, Jesus narrando essa história para os discípulos e para aqueles que o ouviam. Então, de tanto que ela perseverou e insistiu por esta causa que era favorável a ela, era um direito dela na época, o juiz viu que ela não iria abrir mão desse direito dela, por meio da perseverança daquela mulher. Então, ele teve em mente que ela não iria desistir, que ela iria continuar insistindo, até que o parecer dele fosse favorável em relação à causa dela. E por conta dessa iniciativa que ela teve de perseverança, de busca e de não abrir mão desta causa, ela foi honrada, porque diz o contexto que o juiz ponderou, refletiu consigo mesmo e viu que ela não ia abrir mão, e aí o parecer dele mudou. Ele falou: logo que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela, para no fim ela não vir aqui me molestar. Ou seja, e é nessa hora, meu irmão e minha irmã, que Jesus entra. Jesus entra dizendo: considerai o que diz esse juiz iníquo, que não temia a Deus, que não fazia jus à posição que ele se encontrava. E quando Jesus então entra para poder falar: olha, considerai o que diz esse juiz injusto ou iníquo. E aí Jesus ele segue dizendo: e não fará Deus justiça, no versículo de número 7, aos seus escolhidos, que ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em socorrê-los ou em defendê-los. No versículo de 8, na parte A, já diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas voltando para o versículo de número 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha só. Se um juiz que era injusto, mediante a perseverança daquela mulher, mudou o parecer, quanto mais Deus, que é justo, que nos ama, que nos chamou para caminhar com Ele, que nos chamou para o adorar em espírito e em verdade, que nos chamou para mudar a nossa história, que nos tirou
do reino das trevas e nos transportou para o seu reinado. Ou seja, quanto mais ele, que é um Deus justo, será que não vai atuar ao meu e ao seu favor? Obviamente que vai. Só que no contexto do versículo de número 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Irmãos, entende isso aqui. Embora pareça demorado em defendê-los. Eu não sei qual causa você tem apresentado a Deus, meu irmão e minha irmã. Eu não sei quanto tempo já faz que você tem orado a Deus para Deus reverter uma situação tua. E parece que Deus está tardando, parece que Deus está demorando. Não, irmão, meu irmão e minha irmã. O tempo de Deus não é o nosso. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. Deus não trabalha assim. Deus, ele tem um momento certo para poder trazer a nossa vitória, para mudar o nosso cenário, para reverter a nossa situação. O tempo dele, embora pareça demorado para nós, não é. Ele age na hora certa. Nós que somos muito acelerados, queremos tudo para ontem. Quando a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus tem um momento certo, meu irmão e minha irmã, de operar o milagre na sua vida. Amém? E no versículo de número 8, aquilo que parece demorado, Jesus ele mostra que não é. Muito pelo contrário, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Na nossa visão parece que Deus está demorando em nos responder, em nos socorrer, em abrir uma porta que estamos esperando, mas na visão de Deus ele está agindo depressa. Ele está agindo depressa ao meu e ao seu favor. Então nessa manhã eu vim aqui para poder dizer: não pare de orar, continue orando, independente se você esteja no meio de um caos. Meu irmão e minha irmã, não desista da oração, não pare de orar, independente se a sua luta é contra o pecado, continue orando. Se a sua luta é para uma restauração de casamento, continue orando. Se a sua luta é para que uma porta de emprego se abra, continue orando. Se a sua luta, se o teu cativeiro é a vida sentimental, continue orando. Não importa se a questão tua é a saúde, continua orando. Não desista da oração. É a oração que vai fazer com que Deus haja ao seu e ao meu favor. Não importa quão sombria seja a situação atual que você esteja inserida ou vivenciando neste momento, meu irmão e minha irmã, não desista por nada da oração. É a oração que vai mover a mão de Deus ao seu favor. É a oração que vai fazer com que Deus haja ao seu favor. É a oração que vai fazer com que a sua história seja mudada e o nome de Jesus seja glorificado sobre a sua vida. Amém? Então o Senhor falou aqui ao meu coração nessa manhã sobre a oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, nunca enfraquecer. Independente do cenário, continue orando, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Ele já ouviu a sua oração, tem ouvido a sua oração, os seus clamores, tem visto a tua lágrima e mais que depressa Ele vai agir ao seu favor. Descanse o seu coração, Deus está trabalhando em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou aqui, Senhor, com uma situação difícil que eles estão atravessando. E eles acham, meu Pai, que o Senhor está tardando. E eles acham que o Senhor está alheio ao que eles estão enfrentando. E eles acham, meu Pai, que o Senhor não está vendo este sofrimento, ou se está vendo, o Senhor não está com pressa de agir. Meu Pai, eu peço que o Senhor conforte esses corações, porque a Tua palavra diz que aquilo que parece demorado para nós, o Senhor está agindo mais do que depressa ao nosso favor. Que eles tenham, meu Pai, então essa convicção nessa manhã, é o pedido que eu lhe faço. Abraça esse coração que chegou aqui aflito, oprimido, Senhor, contrito, em nome do Senhor Jesus. Tira a angústia, a agonia de alma e leva paz, conforto, consolo a esses corações. Nesta manhã de sexta-feira é o pedido que eu lhe faço, Senhor. Que eles possam sair daqui aliviados, com paz em seus corações. E com a certeza que o Senhor está trabalhando, e mais do que depressa, meu Pai,
Esse parecer favorável, Senhor, vai chegar na vida do teu filho e da tua filha, que tem clamado de dia e de noite diante da sua santa e poderosa presença. E até aqui, meu Pai, também eles não têm aberto mão de orar, de clamar, de buscar a tua face, Senhor. Mesmo atravessando esse vale, esse deserto, essa luta e essa dificuldade que eles estão enfrentando. Conforte esses corações, dê a eles vitória, meu Pai, em todos os sentidos. E que o teu nome sobre a vida deles venha a ser glorificado. Venha a ser glorificado. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta. E desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, eu volto aqui com mais um vídeo da parte de Deus para compartilhar com o seu coração. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.